Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente em relação às ações de combate à Covid-19. E falando no novo coronavírus, a primeira notícia é sobre fechamento de agência bancária. Mais um caso confirmado na agência do Itaú, em frente ao Sesc. A agência 6103, que já havia registrado caso de funcionário com a Covid-19, teve mais uma confirmação nesta terça-feira e, por conta disso, a agência fica fechada nesta quarta e provavelmente também na quinta-feira, visto que é preciso fazer esse trabalho de desinfecção e também a substituição de toda a equipe de trabalho, porque essas pessoas, os outros funcionários, tiveram contato com aquele que teve confirmação para a Covid-19. De acordo com o Sindicato dos Bancários, até o momento, 15 casos já foram confirmados em funcionários de agências, sejam caixas, atendentes, pessoal de apoio e seguranças das agências bancárias do município. Agora uma notícia boa, mais um paciente que venceu a Covid-19 recebeu alta do HCT. Foi o João da Silva, que estava há um longo período internado. Levanta a plaquinha, pai. Levanta a placa aí, vai. Mais uma vitória em Teresópolis contra a Covid-19. Falando no HCT, o hospital divulgou mais duas mensagens, duas homenagens ao pessoal que trabalha na linha de frente e teve confirmação para a doença, precisou inclusive ficar internado, muitos dos profissionais da saúde, e agora recuperados, eles começam a divulgar mensagens falando sobre esse momento. Essa aí, por exemplo, a mensagem da Fabiana da Costa, técnica de enfermagem do HCT, que ela disse: "Tenho muita fé, nunca deixei de acreditar e seguir todas as orientações de saúde, como lavar bem as mãos e higienizar tudo. Graças a Deus e ao apoio da minha família, venci mais esse desafio." Fabiana do Couto, técnica de enfermagem do HCT. Outra funcionária da unidade hospitalar que venceu a Covid-19 foi a também técnica de enfermagem Maiara Dutra, que destacou: "Estamos unindo forças para ajudar os nossos pacientes a se recuperarem. A cada melhora um motivo de alegria, a cada ato um sorriso largo embaixo da máscara e um simples dizer: vai ficar tudo bem." Está aí a mensagem desses profissionais do HCT, pessoal da linha de frente da saúde, que acaba consequentemente correndo muito mais riscos de infecção. Agora, o assunto é o hospital. O interior do município, logicamente, não tem nenhuma unidade hospitalar, tem apenas PSFs, e o atendimento, principalmente em relação aos casos de Covid-19, acaba sendo mais precário. Mas olha só a situação de um local em Bom Sucesso que poderia estar funcionando como uma espécie de hospital voltado para a Covid-19 e atendendo todo o terceiro distrito. Essa é a Clínica da Família, lá em Bom Sucesso, abandonada, mato crescendo, tomando conta desse prédio público da saúde lá em Bom Sucesso. Repito, poderia ser utilizado como base de apoio para atender não só Bom Sucesso, mas Bom Sucesso, Motas, Vieira, Santa Rosa, toda essa região ali do entorno, para que as pessoas não precisassem sair de lá e procurar atendimento aqui no centro da cidade. Enquanto é preciso fazer essa longa viagem, está aí o prédio abandonado e, além desse descaso do governo municipal, sendo depredado. O governo não ajuda e tem parte da população que ainda destrói o que foi construído aí com o dinheiro público, prédio vandalizado. Se continuar nesse ritmo, ele daqui a pouco vai ter que ser reerguido novamente para que possa voltar a funcionar. Agora, você acha que isso é uma notícia antiga, essa construção da Clínica da Saúde, ou é coisa nova, promessa? Está aí uma promessa recente.
Essa de fevereiro desse ano, quando o prefeito Vinícius Clausen esteve com o governador Wilson Witzel lá em Petrópolis e o governador prometeu duas clínicas à família. Essa de Bom Sucesso, que já deveria ter sido inaugurada, e uma para a Barra do Imbuí, que logicamente não saiu do papel. Mas a promessa vai mais lá atrás, né? Olha só os arquivos do Jornal Diário de Teresópolis. Olha só quem iniciou essa clínica da família. Prefeito cassado, né, posteriormente, Arley Rosa, lá em 2013, fevereiro de 2013, fez a praça lá Samuel Vieira, e lá iniciou a promessa, em fevereiro, depois em julho começou a construção desse prédiozinho da clínica da família, lá em Bom Sucesso. Está aí o prefeito, com então o secretário de saúde, vereador, pessoal do estado, falando da obra, mas fizeram o prédio e ficou só nisso mesmo, né? Levantaram as paredes, janelas, com certeza uma empresa ganhou muito dinheiro para fazer esse prédio, mas ficou desse jeito, nunca funcionou e o prédio abandonado, criando mato. Entramos em contato com a prefeitura, né, para saber hoje o que falta aí para a clínica de saúde da família de Bom Sucesso funcionar. Segundo a assessoria de comunicação, esse projeto foi encaminhado para a EMOP, né, a CEObras EMOP, a empresa de obras públicas do estado, para que essas obras fossem concluídas, porém, a pandemia do novo coronavírus atrapalhou o andamento da reivindicação. Essa é a informação da prefeitura, né? Fevereiro tinha essa previsão, lá final de março começou o coronavírus e agora essa vai ser a muleta por um bom período. Ou não, né? Esse ano é ano de eleição, vale lembrar. Nesta segunda-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para Albuquerque e resgatou um casal que estava perdido em área de mata. Temos a imagem, né? Olha só a imagem do resgate, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 33 anos e uma mulher grávida de 38, eles se perderam na estrada Vivenda Três Marias, lá em Albuquerque, e mais felizmente com o celular conseguiram contato com o Corpo de Bombeiros, que com a localização iniciou as buscas e conseguiu resgatar esse casal aí antes que algo pior acontecesse, né? Ela, inclusive, grávida. De Albuquerque, vamos para Motas, lá mais distante, lá próximo ao Bom Sucesso, né? Eu falei agora, próximo a Nova Friburgo, onde um homem foi preso em flagrante após iniciar uma queimada, né? Queimada é crime. Estão as imagens cedidas pelo colega José Carlos Cacau, né? Iniciando uma queimada numa área de pasto, ali uma lavoura, pasto lá em Motas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, como tem um destacamento ali perto, conseguiu chegar rapidamente, identificou a pessoa que foi denunciada por vizinhos e a PM também tem um DPO lá em Bom Sucesso, rapidamente chegou ao local e auxiliou o Corpo de Bombeiros nesse flagrante, conduzindo para a delegacia esse homem, morador lá de Motas, que pode pegar de 3 a 6 anos de prisão, né? Nesse período de estiagem, o número de queimadas tem sido muito grande, né? Vamos ver agora mais um exemplo, lá de Serrinha, né, que fica na região de Vargem Grande. Nos últimos dias recebemos várias imagens lá de Serrinha, na região de Vargem Grande. Aí uma queimadinha, começa queimando lixo, limpando pasto, de repente o fogo pode se alastrar, tudo seco, não chove já consideravelmente há bastante tempo e vai ficar assim por um longo período. Esse fogo entra aí pela floresta, causa grande prejuízo para a fauna e flora, e nesse momento de tempo seco, quem tem problema respiratório acaba sofrendo ainda mais por conta das condições do ar geradas aí por essas queimadas criminosas. Repetindo, é crime, ligue para o Corpo de Bombeiros, telefone 193 ou diretamente para a Polícia Militar, né? Se você viu seu vizinho colocando fogo no mato, ele está lá em ação, ligue para a PM, para o Bombeiros, que a situação pode terminar como essa desse caso de Motas lá no 3º Distrito, onde o homem acabou preso em flagrante. A gente já tem muito problema, né, com o coronavírus, as situações geradas por essa pandemia que preocupa, logicamente, o mundo inteiro. Ainda temos esses problemas que enfrentar tudo isso aí por conta dessas queimadas absurdas. Entra ano, sai ano, a gente fala aqui, o Corpo de Bombeiros destaca, entrevistamos aqui o pessoal do CBMERG diversas vezes, Capitão Pimentel é figura comum aqui na Diário TV, falando sobre várias situações, entre elas as queimadas, falou aqui na semana passada, mas
infelizmente o número de casos continua grande. E essa fumaça, né, sai tomando conta e invade todas as residências. Se a pessoa já está com uma dificuldade de respirar, olha só o que pode acontecer. E ainda é importante frisar que nessa região aí de Serrinha, Vargem Grande, essa é uma região que é vizinha ao Parque Estadual dos Três Picos, ou seja, o crime fica ainda maior se esse fogo atingir a unidade de conservação ambiental. Então pense na natureza, pense no seu vizinho, na sua mãe, seu pai, pense nos seus familiares que pode gerar nessas queimadas absurdas, criminosas que vêm sendo feitas aqui em Teresópolis, na zona urbana inclusive, né? Tem um morador aqui entre Panorama e Corta-Vento que adora colocar fogo no quintal aí, em folha, e a fumaça sobe para as casas de cima, empesteia as casas, e lá, apesar de ser uma área mais controlada, né, pelas residências, mesmo assim ainda corre o risco de incendiar uma grande área de floresta. O INSS anunciou a prorrogação do prazo do BPC, né, e do auxílio-doença para que as pessoas continuem recebendo sem precisar procurar os postos de atendimento para fazer os exames, né, apresentar aquela documentação, né, continua sendo feito de forma virtual por conta desse momento que vive o nosso país. As agências do INSS de todo o país estão fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso, os atendimentos estão sendo feitos apenas de forma online. Para solicitar a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento, com informações sobre a doença ou CID, além do prazo estimado de repouso. O pedido deve ser feito pelo portal ou no aplicativo Meu INSS. Na antecipação do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, o INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e o CPF. O segurado vai receber o atrasado a partir da data de entrada do requerimento, com a dedução dos valores pagos antecipadamente. Tirando a perícia médica e a avaliação social presencial, todos os serviços oferecidos pelo INSS estão disponíveis no aplicativo do celular, no computador ou pelo telefone 135. Além de antecipar o pagamento do auxílio-doença e do BPC, o INSS também suspendeu por mais 60 dias o prazo para que aposentados e pensionistas façam a prova de vida. Vamos agora atualizar os números de casos da Covid-19 em Teresópolis. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, que foram divulgados agora há pouco pelo Gabinete de Crise, subiu um pouquinho mais a lista total de casos confirmados. Já são 1.669, um acréscimo de 28 casos em relação à atualização de ontem, a atualização anterior, um acréscimo de 28 casos. Na segunda, né, de domingo para segunda, foram 15 casos a mais. Agora, 28 casos a mais, totalizando 1.669 casos de coronavírus em Teresópolis. Desses, o número de confirmados é de 640, de confirmados não, o número de ativos, né? Confirmados total até agora, 1.669. Número de casos ativos em Teresópolis, por enquanto, 647, né? É um número baixo, né? Entre aspas, né? 647 é um número baixo. Olhando o número geral, 1.669 total, desses 967 se recuperaram. Porém, a gente tem sempre que lembrar da subnotificação, né? Que é de expectativa de subnotificação, é de projeção, aliás, de subnotificação é de 95%, ou seja, em torno de 6 mil casos ativos em Teresópolis. Então, aquelas medidas que estamos falando há 4 meses, uso de máscaras, hoje eu fiquei surpreso, muita gente sem máscara na rua, ou seja, não está acontecendo aquela fiscalização, multa, como a prefeitura disse que está fazendo, né? Se tivesse, não teria tanta gente andando sem máscaras igual eu vi hoje pela várzea. Limpar as mãos, né? Higienizar tudo, as compras, ter esse cuidado, distanciamento social, todas essas medidas que a gente fala tanto, né? Inclusive, no fim de semana rolou um vídeo de um médico da Secretaria de Saúde aí participando de um evento, de uma live, abraçando todo mundo, sem máscara, fazendo aglomeração, surpreendeu, né? Vídeo circulando nas redes sociais. Então, com esses números totais, mostram que é preciso continuar tendo cuidado. Em relação aos bairros, a várzea continua disparado em relação ao número de casos, 137, porém, o bairro de São Pedro teve uma grande
escalada da Covid-19, já são 125, ou seja, 12 apenas menos que a várzea, né? A várzea, ela desde o início tem muito mais casos, agora a doença realmente chegando, interiorizando, chegando aos bairros da cidade, bairro de São Pedro, que é o mais populoso, 125. E o que chama a atenção é que a letalidade, as mortes, são muito maiores, muito maior o número de casos em São Pedro. São 10 mortes em São Pedro, e na várzea, que tem mais ocorrências em números totais, são apenas 4. Lá no interior, Bom Sucesso lidera com 76 ocorrências, e em seguida Santa Rosa, né? Vocês devem lembrar, há 2 semanas rolou um vídeo aí de uma aglomeração em um bar da cidade, lá em Bom Sucesso, tomando a estrada, e por conta disso a localidade já está aí na 4ª colocação dos casos de coronavírus. Em relação ao número de leitos, olha só, deu uma subidinha, 75%, 21 leitos de UTI e 28 livres, ou seja, no limite, novamente, o número de leitos, 75%, 21 dos 28 disponíveis. A gente aguarda aí os 10 leitos ainda devem ser inaugurados com equipamentos cedidos pela Prefeitura de Teresópolis, porém não há ainda informações sobre a totalidade desses leitos. Vamos agora à foto do dia com o historiador e jornalista Vanderlei Pérez, falando da casa, a lendária casa das Irmãs Perry. A foto do dia de hoje é um presente do Romildo Pires ao Promemória Teresópolis. Uma imagem do solar britânico de Richard Rich, construído no final dos anos 1840 na Avenida Provincial, hoje chamada Avenida Delfim Moreira. Esse casarão, que durou até bem pouco tempo, no final dos anos 1900, ele foi alterado, ganhando o formato e a aparência recente que os contemporâneos desses tempos de hoje podem lembrar ainda, embora quem passe por ali veja só os escombros da fantástica mansão que era a Quinta da Família Perry, também chamada Quinta das Magnólias, que é a casa do Richard Rich, em Teresópolis. No início dos anos 50, ele deixa Constância, que era o seu hotel fazenda, e muda para a cidade, onde vai viver até o finzinho dos anos 1860, e a sua casa vai ser vendida então para o embaixador Antônio Costa, que era pai de Amélia, e Amélia se casou com Felinto, filho de Felinto Perry. Isso no finalzinho dos anos 1890, 1897, 98, quando houve então a mudança da característica desse interessante casarão, a casa da família Perry. Uma pena que nós perdemos esse patrimônio histórico que é tombado pelo INEPAC e derrubado pelas mãos insensatas do homem. Quem dera a gente tivesse nesse ponto ali, na Delfim Moreira, o Museu Britânico sonhado por tantos, inclusive sonhado pelos herdeiros da família Perry, que se prontificaram e tentaram a todo custo doar aquele casarão para o Estado, para que se fosse construído ali então um museu contando a história dos ingleses em Teresópolis e da família Perry, que também é uma família inglesa, embora não pareça. Perry vem de Perry, é uma província na britânica, então essa propriedade, eles tinham essa necessidade de contar a sua própria história também. Bom, mas isso fica mais para frente, quem sabe alguém faz isso. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br. Lembrando que nosso trabalho também pode ser visto nas redes sociais e, havendo qualquer atualização, você confere aqui na barrinha da Diário TV. Até mais!